Eu estou muito feliz, porque eu estou sentindo que está chegando mesmo, que daqui a pouquinho Jesus risca o céu. Eu estou doido para isso acontecer logo, eu não aguento mais essa terra. Eu não estou pregando mais para cá. Aliás, eu nunca preguei para cá, mas agora estou menos ainda. Eu não estou nem ligando mais para cá. Aliás, eu nunca liguei muito, mas agora estou ligando menos ainda. E a gente está cada vez mais com o pezinho lá no céu, né? Eu acho que Paulo, quando entrou naquela loucura da cabeça dele, foi arrebatado e voltou e não sabia se ia ou se ficava, né? E pensou, olha, agora eu não sei se eu vou, se eu fico, mas se eu ficar, eu vou viver para ganhar vidas, porque eu já sei que lá vai ter galardões e que Deus é galardoador. Quem deseja ter muitos galardões eternos aí? Diga, eu recebo, eu desejo, eu pego, é meu, em nome de Jesus, eu não largo por nada. Mas nós estamos em tempos de ceia. Aliás, nunca teve um tempo tão poderoso para nós cearmos como nesses dias. Porque a ceia, ela foi feita como um memorial, para que nós nos lembrássemos da volta de Jesus o tempo todo. Eu creio que aqueles que estão em Cristo estão se lembrando da volta de Jesus hoje mais ainda. Eu creio que aqueles que estão em Cristo estão se lembrando hoje da volta de Jesus de uma forma muito evidente, olhando para os sinais, olhando para os céus, olhando para todos os lados, sabendo o que está acontecendo, vendo como a igreja está sendo perseguida de uma maneira velada e atacada, vendo como a perseguição. Ontem mesmo a doutora Juliana me mandou uma filmagem da esquina dela no Batel, lotada, com os barzinhos lotados, ninguém de máscara, ninguém usando nada, todo mundo bebendo um monte, né, uma balbúrdia, e ninguém falando nada, mas com a igreja tudo é uma loucura. E a gente sabe que existem interesses mundiais e interesses espirituais muito além da política. Não entramos no contexto político, não queremos isentar a letalidade desse vírus mortal, mas sabemos que existem outros interesses. Tomamos os nossos cuidados, mas sabemos que o único que pode nos salvar de tudo não é uma máscara, mas é o nosso Senhor Jesus e o sangue de Jesus, que sempre nos libertou e nos salvou, e antes mesmo desse vírus já curava vírus do HIV, já curava câncer. E hoje eu quero rapidamente falar com você a respeito de um salmo que a gente não sabe quem escreveu, mas provavelmente parece muito com Davi, e eu quero ler um pouquinho esse salmo com você rapidamente, só Bíblia, amém? Porque nós queremos, e eu quero pensar um pouco com você. Diga, Deus me fez inteligente e me fez pensar. Lembre-se de que nós somos o altar, amém? Maior o altar que santifica a oferta do que a própria. Mas se eu sou o altar, eu fui feito para queimar a oferta. E eu também sou sacerdote, porque Jesus é sumo. Se Ele é rei dos reis, eu sou chamado para ser um rei. Se Ele é Senhor dos senhores, eu sou chamado para ser Senhor sobre todas as coisas, debaixo do meu Senhor, que é o Senhor Jesus, amém? Se eu sou sacerdote, porque Ele é sumo sacerdote, eu tenho que aprender a sacrificar as ofertas, porque esse é o papel do sacerdote, amém? Então eu estou aprendendo a sacrificar todas as coisas diante de Deus, porque o maior sacrifício é que faz válido isso, que é o sacrifício do sangue de Jesus. Mas hoje eu não sacrifico para ser salvo, eu sacrifico porque eu fui salvo, e porque eu fui salvo e sou grato, eu vivo uma vida de sacrifícios para que eu faça jus a tudo que Deus fez, amém? Quem entende isso, diga amém. Amém. Salmo 116, versículo 1, eu quero ler com você. Que salmo espetacular, que salmo forte, que salmo extraordinário. E o mais interessante de tudo, esse é um dos salmos, um dos salmos que está dentro de uma coleção de salmos, que os judeus liam, amém? E entoavam em suas ceias pascais. E olha que interessante, tem tudo a ver com o que nós vamos fazer hoje. Leia comigo, somente os vivos, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que têm fôlego no coração e no pulmão, o sopro de Deus bem alto. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo. Os laços da morte estavam me Deixa eu te explicar. Aqui o salmista está glorificando a Deus porque Deus o salvou de uma doença.
ou de um vírus, ou da morte. Vamos ler? Os laços da morte estavam me os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Muitos aqui, já passaram por esses dias ultimamente. Então, e muitos aqui também fizeram isso, clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Eu estava ouvindo o pessoal que estava entubado aí falando, eu só pedia para Deus devolver minha respiração. Eu passei a dar valor em respirar. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava conversando com o meu amigo Pastor Dinho. O Pastor Dinho falou para mim que mais ou menos, a internação dele custou mais ou menos R$1 milhão. Na verdade, a esposa falou, ele falou, acho que ela exagerou um pouco, mas custou um pouco menos do que isso. Mas ainda que fosse um pouco menos, eu fiquei pensando, quanto que você vale para o governo, irmão? Você vale R$1 milhão para o governo? O governo paga R$1 milhão para te deixar vivo? 900 mil? Tem alguém aqui? Eu falo ou não falo? 800? 600? 500? Ah, 200 paga? 100? 20 mil? Sim? Não, 20 mil que estão pagando para matar. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Leia o 7 comigo bem alto. Meu ser interior, continue confiando em Deus o Senhor. Pois Ele tem sido bom para mim. Leia comigo. Deus me livrou da morte. Quem, gente? Fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, eu acho que ele escreveu esse salmo ontem, gente. Não é possível. Por isso, no mundo dos que estão vivos, distraídos, no boteco do batel, eu não vou ser assim, eu vou viver uma vida de obediência a Ele. Quem pega? Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando eu mesmo afirmei, sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer ao Senhor? Nós estamos no mês a ingratidão é o desperdício da graça. Porque se você recebeu de graça e não merece, então você vive querendo oferecer a sua gratidão. Mas se você é um ingrato, então você joga fora até aquilo que você recebeu sem merecer. A ingratidão é o desperdício da graça. Agora olha o que ele está dizendo aqui. Mesmo quando eu falei besteira, mesmo quando eu abri a boca, Johnny, para murmurar, há quem diga que quem abre a boca para agradecer glorifica a Deus, mas quem abre para murmurar glorifica a Satanás. Mesmo quando eu abri a boca para murmurar, olha o que aconteceu. Ele se arrependeu. E aí, de repente, quando ele percebe isso e glorifica a Deus, ele vai terminando o salmo, doutor José, e olha o que ele pensa. O que eu posso oferecer a Deus o Senhor? Porque adoração para o judeu sempre foi sacrifício. Lembra do que nós falamos sobre os olhos? Sobre a nossa fé? Sobre Jesus vir como judeu? Sempre foi se sacrificar. É por isso que a gente tem essa adoração frouxa nos dias de hoje. Eu conversava com um muçulmano esses dias, e eu falei para ele, eu simpatizo muito com Maomé, eu ganhei ele. Porque Maomé teve uma revolta ali pelo 5º século, se eu não me engano, ele teve uma revolta, porque ele viu o jeito que o povo adorava, ficou com raiva. Eu falei, eu tenho a mesma coisa hoje. Eu vejo o jeito que o povo adora, eu tenho raiva. E eles estavam adorando as pedras. O povo está adorando pedra hoje também. Porque eles adoram um Deus vivo como se fosse morto.
Porque tudo é difícil para Deus. Como que o cristão vai para a igreja? Ai, hoje tem culto. Ai, nossa, essa música de novo, não podia ter trocado. Se Johnny canta sempre a mesma música. Olha lá aquele baterista de camisa rosa, não dá para acreditar. Puxa, de novo. Ai, não está passando. Ai, que hora que vai acabar? Tem que assistir o Fantástico. Não é? O bicho estava muito chato hoje, só deu bronca. Cadê as piadas? Esse culto. Ih, aquele pastor lá. Ai. Não está assim? Está assim? E na sua vida? Está assim? Se tiver, está feio. Mas ainda dá tempo, você está vivo? Nossa, meu. Você tem que acabar rápido. Ai, que hora que acabou o culto? Aquele culto do alvo é muito demorado. O povo lá, Curitiba, o povo lá é grudento, fica abraçando. Covid. Tem crente que fala assim, eu não posso ir agora, porque está na Covid. Ele não queria, irmão. Isso aí foi só desculpa para ele, só muleta. Está todo mundo assim, cara. Tudo é uma desculpa esfarrapada para o cara não fazer. A hora da oferta, o cara já começa a esconder assim, a hora da oferta. Ai, meu Deus do céu. Isso é do diabo. Tudo está difícil. Tratam Deus como um nada. É um Deus pocket, colocam no bolso, quando querem usar, tiram, balançam, depois colocam no bolso de novo. Parece que é o ser humano que manda e Deus fica assim, me dê uma atenção, por favor, uma atenção, canta uma musiquinha para mim. Eu não gosto dessa música. Eu gosto, mas tudo bem, escolhe a que você gosta. A que está na moda para você. Ainda que eu não goste, ainda que todos os músicos sejam uns tranqueira, promíscuo, pode cantar. O importante é que está lá no gospel. Canta. Ai, que delícia, eu estou ouvindo, eu preciso tanto disso. Anjos, eles me deram atenção. Tem gente que pensa que Deus é um coitado que está precisando de atenção. Tem até um adesivinho que eu já vi no carro de Jesus, apontando o dedo, dizendo assim, eu preciso de você. Quem já viu esse? Levanta a mão. Jesus precisa da gente? Não precisa nada. Ele nos quer. É bem diferente. Nós precisamos dele. Diga, eu preciso de Jesus. Tem gente que vai... Aí o cara vai fazer o apelo, olha o nome, apelo, no culto. Olha, você que deseja receber Jesus. Feche seus olhos, ninguém olha para ele. Eu fui numa igreja outro dia que o cara fala, aperta a mão do homem do lado, para que ninguém vê, porque não pode nem levantar a mão mais, porque levantar a mão, meu Deus do céu, se alguém vê, não vai se expor. Né? Uma vez eu perguntei para o cara, você vai se batizar? Ele falou, eu acho que é um ato de... É muito sério. Eu falei, você não acha que Jesus te levou muito a sério morrendo por você? Não, está muito sério mesmo, né? Porque quem disse que era brincadeira algum dia para você? Sempre foi sério. Então o que está acontecendo hoje? Está acontecendo realmente uma apostasia, mas dentro da própria igreja. Por quê? Cada vez mais egocêntrico, cada vez mais humanista, cada vez mais do jeito que o cara gosta. O problema não é você ter um lugar legal, um barracão legal, um prédio legal para a gente confraternizar, sabendo que isso aqui não é uma igreja. E que nós somos a igreja. Nós somos tanto a igreja que quando nós fizemos culto drive, não podia mais usar o barracão, nós crescemos. Sim ou não? O problema é quando você começa a colocar Deus em segundo, terceiro, mas eu acho que hoje colocam Deus em último lugar. O problema é quando nada mais é um sacrifício. O que nós estamos tentando resgatar, porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Rick Warren diz no livro dele que é como uma maratona. O chamado é como uma maratona, não importa como você começa, assim como você termina. Ou seja, Paulo diz, vocês foram chamados para correr a corrida, não andar andada. Andar andada é meu. Agora, se é assim, então quer dizer que nós precisamos correr a corrida até o final. Estamos nessa corrida, mesmo porque Jesus é um caminho, não uma parada. Então, quer dizer que terminar bem é o melhor. Estamos em dezembro, não sabemos o que vai ser o ano que vem. No começo do ano, o Senhor nos avisou que ia acontecer tudo esse ano. Nós avisamos a igreja em janeiro que ia acontecer tudo esse ano, e todo mundo estava avisado. Como nós vivemos esse ano? No ano da observância. E agora, ano que vem? Eu não sei qual vai ser a palavra profética, até agora o Senhor não entregou. Agora,
o mais incrível de tudo é que nós observamos e estamos resgatando algumas coisas e queremos terminar bem. Estamos em dezembro, queremos terminar bem. Queremos terminar resgatando a preciosidade de termos sido escolhidos por esse Deus soberano e eterno, que não entra numa medida. E se a gente resgatar isso dentro das nossas vidas, com a nossa reverência, com o nosso respeito, com a nossa entrega. E às vezes a gente pensa assim, bispo, mas se nós somos o altar de sacrifícios, e nós somos também o sacerdote agora, o sacerdócio, e nós vamos queimar o sacrifício em todo o tempo, sacrificar o nosso eu, o nosso orgulho, sacrificar tudo que a gente precisa sacrificar. Por que a gente precisa entregar como oferta, em ofertas de bens? Porque é o único outro Deus que a Bíblia coloca. Porque quando você entrega como oferta de bens, você materializa o que você está fazendo. É simples. Eu vou explicar. Eu falo ou não falo? Por que nós tomamos a ceia? Jesus já derramou sangue? Sim ou não? Sim. Jesus entregou o corpo como pão? Sim ou não? E por que ele fez a oração e partiu o pão? Ora, nós sabemos que ele era judeu e que ele fez o que todo judeu fazia. Mas ele falou, eu sou o pão. E ele entregou o sangue, sim ou não? Ele deixou o sangue sair, caiu sobre nós, e através do sangue dele nós somos lavados, comprados, remidos, não é isso? Ok. Então por que ele fala, fazer isso em memória de mim? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, diz que é o cálice da bênção. Porque era o terceiro cálice que o judeu tomava, ok. Mas se é o cálice da bênção até hoje, e só simboliza o sangue, por que a gente tem que tomar? Se é só um simbolismo. Porque nós estamos trazendo à matéria aquilo que nós acreditamos no mundo espiritual. Agora, qual que é a cara do seu dinheiro? É uma semíramis do inferno. É um demônio. Quando nós entregamos, nós estamos dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor colocou como concorrência, que não era nem o diabo, porque veja, o dinheiro sempre foi maior que o diabo se perdeu por causa dele. Em teu comércio, te corrompestes. Ou seja, ele cresceu o olho nas coisas e caiu. Jesus vem sem as coisas para mostrar para o diabo o quê? Eu não sou igual a você. E o diabo oferece o que para Jesus na tentação? As coisas. Aí Jesus fala o que para ele? Eu não sou igual a você. Eu quero as pessoas. Veja, lembra do rei de Sodoma? O que ele pede para Abraão? Me dá as vidas e leva a grana. O que Abraão fala? Não. Eu vou enriquecer, mas não com a sua riqueza. Eu vou enriquecer com a riqueza do meu Deus e você não vai poder dizer que eu enriqueci com a sua riqueza. Amém? Amém. Abraão estava na lei? Não. A lei veio por Moisés. Abraão estava na graça, apesar do nome não ter se manifestado ainda. Agora entenda. O que aconteceu? Todo o tempo que Abraão levantava um altar, ele sacrificava. Mas Isaac era o melhor. Deus não quer só o sacrifício, Ele quer o melhor e o primeiro. Nunca mudou, gente. Quando você ceia, sabe do que você está lembrando? Que Jesus foi o melhor e o primeiro sacrifício de Deus por você. Você está dizendo, uau, eu tenho um Deus que antes de eu entregar alguma coisa para Ele, Ele entregou para mim. O cordeiro que foi imolado quando, César? Antes da fundação. Eu tenho um Deus que antes de me pedir alguma coisa, deu antes. Ele não me pediu o que Ele não fez. Ou seja, eu tenho um Deus que antes da fundação já ofereceu para, ou seja, já pensou em oferecer para mim. Ele está me ensinando um princípio. Se eu me dei para você por inteiro, então você precisa aprender que para me ter por inteiro, precisa se oferecer por inteiro. E nada pode te roubar de mim. O que Satanás tentou fazer com Jesus na tentação? Roubar um pedaço do plano, porque se roubasse nós não poderíamos ter por inteiro. Jesus não se vende, se entrega, paga por inteiro para você ter por inteiro hoje. Aí como que a gente adora hoje? Pela metade. Vamos lembrar? Quando o povo saiu do Egito, o que eles tinham que fazer? Matar um cordeiro e comer?
Por? Comer por? Quanto eles tinham que comer? Mas podia deixar um pedacinho? Tinha que comer? Por que por inteiro? Porque cordeiro se come por inteiro. Jesus se come por inteiro. Quando nós ceamos, nós estamos trazendo, materializando que nós estamos querendo comer por inteiro. Quando Paulo entende isso em 1 Coríntios 11, ele está dizendo, eu recebi o ensinamento do Pai. Ou seja, ele nem recebeu com Pedro, nem com os apóstolos, ele recebeu direto de Deus. Eu não sei como que Jesus apareceu para ele. Provavelmente deve ter aparecido para ele. Ou arrebatou ele, não sei. Mas ele recebeu direto de Jesus. E ele falou, o que eu recebi eu vou ensinar para vocês. Porque a gente só pode passar o que a gente tem. E aí ele fala assim, eu vou passar para vocês agora o que eu recebi. Vocês não podem comer a ceia igual todo mundo está fazendo. Ele começa falando, não posso elogiar vocês estão fazendo de qualquer jeito. Vocês não podem comer igual todo mundo está fazendo. Porque se vocês comerem a ceia igual todo mundo está fazendo, vocês tiraram o propósito e todo o valor dela. Vocês transformaram ela num banquete ou numa comida normal, como se vocês estivessem num restaurante normal. Tem até gente comendo picanha e deixando o outro com fome. Ele fala, vocês não estão sabendo, é o cara cita a bênção que vocês estão comendo, gente. Gente, isso tem um contexto espiritual. Isso é o corpo e o sangue de Cristo. Vocês precisam discernir isso. Discernir o que vocês estão fazendo. Aí nos dias de hoje, um monte de pastores não vão entrar em discussão teológica. Isso é para nós. Tem um monte de amigo que prega assim. Até ter o primeiro filho. Até falei para um dia, o dia que você tiver o primeiro filho a gente conversa. Não pode, criança não pode tomar ceia. Ok? Engraçado, né? Eu conversei com um amigo rabino, o rabino falou, nem a gente tirou as crianças que fazem toda a cerimônia. O primogênito que chama todo mundo. E os pastores tiraram as crianças da ceia. Às vezes a criança discerne melhor que a gente, sabe por quê? Porque elas sabem que é diferente, porque é o sangue e o corpo. E discernir isso está muito além de só saber que é o sangue e o corpo, é saber que aquele momento é um momento especial. Agora, o que inventaram? Que para fazer aquilo, examine se o homem é a si mesmo, precisava estar perfeito. Eu lembro que eu ia no culto, aí tinha duas senhoras assim que ficavam na porta, assim, meio cara de delegado, assim, ó. E parece que elas tinham visão raio-x, assim, a gente entrava, elas... Aí de repente elas viam alguém falar, está em pecado. Eu não sei como que elas conseguiram ver isso, todo mundo está em pecado. Aquele que diz que não está em pecado é mentiroso. Que não tem pecado é mentiroso. Agora veja, que não tem. Agora entenda. Eu lembro da minha avó era meio doidinha, lembra que eu falei que eu tinha uma avó doida? Agora ela está com Alzheimer, ela não lembra nem da loucura. Uma vez ela falou para mim assim, Rafa, guarda um pouquinho da ceia para mim, que eu estou com vontade de tomar esse vinhozinho aí, atrás de mim. Aí eu falei, tá bom. Quando eu olhei para frente, o pastor estava assim, não pode! Ela não é batizada! Aí eu, tá bom, desculpa. Que engraçado, né? Coloca um pedaço para o céu que ninguém colocou. Quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, ele não está dizendo só na hora da ceia, ele está dizendo que o homem tem que viver se examinando. Vamos ler? Antes disso, deixa eu ler com você uma coisa. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Espera aí, o salmista está falando lá atrás que vai tomar do cálice da salvação. Espera aí. Eles viviam na lei. Que cálice da salvação? Salvação do Egito? Gente, deixa eu explicar uma coisa muito clara para vocês. Todo mundo da época da lei que foi salvo, não foi salvo pela lei, foi salvo pela graça. Ainda que o nome não havia sido manifestado ainda, foi salvo pela graça. Que darei, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Ele já está preocupado. Como que eu vou oferecer alguma oferta por tudo que o Senhor é, Deus? Vocês estão entendendo? Lembra de Saul, do rei Saul, quando ele estava bom ainda, quando ele estava em ordem ainda, quando ele tinha juízo. Lembra? O coração dele havia mudado, ele estava um homem de Deus. Ele foi visitar o profeta Samuel.
E ele falou, eu não posso ir diante do profeta com as mãos vazias. Por quê? Porque a cabeça de um judeu sempre foi assim, eu não posso ir diante do homem de Deus com as mãos vazias. Imagina diante de Deus. Agora ele está dizendo aqui, ele está agradecendo a Deus, e de repente ele fala assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Aí ele fala assim, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor. Olha a adoração. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, ou seja, na comunhão dos santos. E olha o que ele fala embaixo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, me livraste da morte. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Pronto, bispo, sacrifícios de louvor. Então vamos continuar lendo. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ou seja, que eu possa pagar. Que o Senhor me deixe te ofertar. Que o Senhor me deixe sacrificar. Que o Senhor me deixe apresentar esse sacrifício. Lembra do 17? Oferecer-te-ei sacrifícios. Agora, gente, o que mudou? Mudou que agora a gente precisa comprar a salvação, ela está paga. Agora, quem é de Deus oferece sacrifícios pela vida, por gratidão pelo que ele fez. É simples. É natural, o sentimento é natural do ser humano. Você recebe alguma coisa boa de alguém, você faz de tudo para dar alguma coisa para ela em gratidão. É assim ou não é? Você já não teve alguém que fez alguma coisa muito boa para você, você quis recompensar? Porque você tinha gratidão, você não devia nada para ela, mas você quis fazer? Sim ou não? Não era um sentimento natural dentro do seu coração? Porque esse é o sentimento de Deus. Agora, já pensou o jeito que as pessoas tratam a Deus? Deus dá, abençoa, dá o fôlego de vida todo dia. E a pessoa esquece de Deus e dá migalhas para Deus, como se Deus fosse o último na vida delas. Exatamente assim hoje que as pessoas adoram a Deus. Infelizmente. Diga, eu não farei isso em nome de Jesus. Agora vamos para a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vós, façam isso em memória de mim. Façam, imperativo. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem, cada vez deste cálice, façam isso em memória. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, então estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Dizendo, estamos esperançando. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem conhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que tem muita gente, por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já até morreram. Deixa eu dizer, se você entender o que é a ceia, querido, você vai crer tanto na ceia, que ela te cura, que ela te renova, que ela faz tudo isso, que você não vai ter coragem. Na verdade, quem discerne a ceia não tem coragem de perder a ceia. Durante muito tempo eu cresci em igrejas que o povo pecava, virava as costas, saía, falava, não posso tomar ceia porque eu estou em pecado. Todo mundo tem pecado, porque não é pecado, atira o primeiro copinho. Todo mundo tem pecado aqui. Então ninguém pode tomar ceia. Agora deixa eu dizer uma coisa. A ceia se trata do quê? Do sangue e do corpo de Jesus.
Quando você aceitou Jesus, o que Jesus te cobrou? Gente, tem alguém aí, Curitiba? Jesus te cobrou o quê, gente? Você estava feio na fita? Jesus te cobrou o quê? E por que ele está cobrando na ceia? É ele que está cobrando ou é a gente que está inventando cobrança? O que representa a ceia? O sangue. Quando Jesus te chamou e te salvou, é para quê? Para você ir viver a eternidade com Ele. Aí Ele te dá uma forma de materializar que você vai viver a eternidade com Ele. Aí chega na forma de materializar e põe um pedágio. É isso? Não. Diga, não é. Isso é coisa de homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você precisa se examinar todos os dias da sua vida. E você precisa mudar sim todos os dias da sua vida, não é só no dia da ceia. Outro dia um cara me perguntou, qual que é o dia de ceia seu? Eu falei, por quê? Porque é o dia mais lotado. Eu falei, não, lá no alto tem essa não. Mesmo porque tem vezes que a gente até troca o dia da ceia e nem avisa. Por quê? Porque, cara, o dia da ceia não é mais o dia mais importante. O dia mais importante é o dia que Deus nos chamou para vivermos ceando. Amém, gente? Vivermos na ceia. A ceia é o símbolo, é a materialização de que nós vivemos no corpo e vivemos no sangue, damos valor no corpo e damos valor no sangue. E aí a gente está vivendo nisso. Agora, se você não viver consertando a sua vida, você vai consertar na hora da ceia. Ai, Deus me perdoa, agora eu vou tomar o vinho. Ai, eu pequei. Alô, eu ligando para te pedir perdão para consertar, para pedir perdão para ceiar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Por outro lado, tem gente que fala assim, não posso ceiar, eu tenho que ir embora sem ceiar, porque eu não vou pedir perdão. Teve uns crentes que ficaram aqui um tempão, uns encardidos, que eles tinham raiva dos pastores. Será que eu falo, amor? Seu xereta. Eles tinham raiva do pastor e ceiavam. Eu ficava indignado, eu vi os caras vindo. Olha, se eu fosse Deus, eu já queimava aqui. Ainda bem que eu não sou Deus, viu? Os caras não se consertavam, viviam falando besteira, ceiavam. Gente, isso é maldição. Isso é morte. Mas não é porque tinha que se consertar na hora da ceia, é porque tinha que se consertar na vida. É que tinha que viver uma vida de consertos. E todo mundo aqui precisa viver uma vida de conserto, porque não adianta, irmão, a gente sempre precisa estar se consertando. Ninguém aqui está perfeito, não. Até que todos nós sejamos unidade da fé, estrutura de varão perfeito. Agora, se você não vive uma vida de conserto, você não pode cear. Mas se você vive uma vida consertando, ainda que você esteja no processo, você deve cear. Porque quando você não ceia, você está jogando fora a sua salvação. Ué, Deus te deu sangue e o corpo para te salvar. Aí chega na hora do sangue e do corpo, de você materializar, e você fala, não posso porque eu sou pecador. Ele não perguntou se era pecador na hora de salvar. Ele já sabia. Aliás, ele sabe mais dos seus pecados do que você. Tem hora que ele precisa te revelar para você lembrar e pedir perdão. Sim ou não? O Espírito Santo convence o homem do pecado, do justiça e do juízo. Quantas vezes o Espírito Santo precisa te lembrar de cagada que você fez para você ir atrás? Tem ou não tem? Sim. Ele vive me lembrando. Deixa eu contar uma para vocês. Será que eu falo? Conta ou não conta? Fala ou não fala? Um dia eu fui comprar um amplificador para a igreja. Escuta essa. Entro na internet, tinha um amplificador do sonho. Eu falei, beleza, vou comprar. Aí ligo pro cara, começo a negociar com o cara. Daquele jeito, né? Baixei, doutor. Fui baixando o valor, tal. Aonde é que eu vou buscar agora? Campinas. Falei, Campinas? Tá bom. Aí fui. Chamei o Johnny, né? Acho que foi você que foi comigo, Johnny? Você estava nesse dia, né? Sentei na mesa do cara, cumprimentei o cara. Você estava do meu lado? Tá lá, está aqui para ser testemunha. O cara olhou para minha cara e falou, cara, você é o Rafael querido, que era diretor de uma casa de show assim? Eu falei, sou. Cara, eu te odiava. Eu falei, sério? Ele falou, sério, cara. Você me botou para fora com segurança e tudo. Tá certo, eu pulei o muro, mas você me botou para fora com segurança e tudo. Aí eu olhei para a cara dele, ele já estava virando no ogro assim. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, então eu não vim para cá para comprar o amplificador? Aí eu acho que ele pensou que ia perder a venda, falou, não? Eu falei, não, vim para cá para te pedir perdão, me perdoa.
Ele é meu amigo hoje. Meu amigão. Comprei um monte de fiado com ele depois. E paguei tudo, tá? Você vê como Deus é? Eu nem sabia. Por quê? Porque quando você tem uma vida de conserto, o Espírito Santo vai te levar a consertar sempre, porque você está ceando. E é um processo, e o Senhor quer que você seja cada vez mais limpo. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Amém, gente? Então, a gente precisa entender isso, gente. A ceia foi feita para quem, não é para quem pode, é para quem precisa. Eu não sei o porque eu posso, eu sei o porque eu preciso. É mais ou menos assim, eu costumo explicar de uma maneira muito simples. Deixa eu explicar muito simples para você. Um dia saiu uma crente e falou assim: eu vou sair dessa igreja porque eu aprendi diferente, eu não quero saber. Isso é ignorância. Você aprendeu diferente? Escute, pelo menos. Presta atenção. Você tem um amigo que você ama muito, só que seu amigo não quer servir o Senhor. Você se converteu, saiu do lixo, saiu da vida escura, obscura, e ele continua na vida de pecado. Um dia você chega porque sua família foi restaurada, os seus filhos estão lindos na presença do Senhor, sua esposa está linda na presença do Senhor, aleluia, os maridos digam amém. Amém. E aí você chega na frente da sua casa, o seu amigo que ficou na gandaia a noite inteira está caído na sarjeta, vomitando, fedido, mijado. Ele olha para você e o que você faz para ele? Ele fala para ele: me ajuda. Fala para você, você faz o quê? Você ajuda, por quê? Porque você ama. Ele merece a sua ajuda? Não? Mas por que você vai ajudar? Porque você o ama, pela graça. Amém? Pelo que você é. Aí você coloca ele dentro da sua casa, dá um banho nele, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu dei banho num cara, velho. E o cara endemoniou, quebrou minha casa inteira. Eu tive que trocar o cara ainda. Pensa, trocando o cara peladão, colocando minha bermuda. Foi uma tristeza, mas a gente faz essas coisas por amor, né? Não ao cara, né? Por amor à vida. Eu não gostei, não tive amor nenhum nele, vendo ele pelado, mas tudo bem. Eu lembrei da visão agora do... Eu tinha que lembrar disso bem agora. Você lembra, amor? Não, você não lembra dessa parte que eu estava sozinho, né? Ela só lembra dele quebrando a sala inteira, né? Foi exatamente do jeito que eu estou contando a alegoria para vocês. E aí, voltando à alegoria. Você coloca ele para dentro, dá um banho nele, coloca uma roupa limpa, cheirosa, faz a barba dele, arruma ele, coloca na sua mesa, seus filhos todos bonitos, cheirosos, sua esposa. E a hora que você coloca ele na sua mesa, ele começa a falar um monte de palavrão, dá um tapa no prato, joga na parede, faz um barulho, um escarcéu, e começa a xingar e falar um monte de coisa obscena perto da sua esposa, perto dos seus filhos. O que você faz? Ah, eu dou um pau nele, né, bispo? Ninguém é de ferro, né? Mas veja, o que ele fez? Ele era digno de estar na sua casa? Ele era digno de estar na sua mesa? Não. Por que você o colocou? Pela graça, de graça. Ele não merecia, mas o favor imerecido, pelo que você é, você teve para com ele. Ok? Só que ele deveria ter sentado e agradecido. Obrigado, gente. Obrigado pelo que vocês estão fazendo, eu não mereço. Aí você ia falar, vamos agradecer ao Senhor. Ele ia abaixar a cabeça, ainda que ele não soubesse orar, e ia respeitar. O que ele estaria fazendo? Ele estaria tratando com dignidade, mesmo sendo indigno. Ok? Agora, no momento em que ele mete a mão no prato e xinga e faz um monte de barulho, o que ele está fazendo? Ele está desperdiçando, jogando fora. Ok? Quando o apóstolo Paulo fala para que nós sejamos, para que aquele que está indigno, para que nós precisamos fazer com dignidade, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que a gente é digno. Você é digno da salvação? Quem foi digno por nós? Jesus. Ele não está dizendo que a gente é digno da ceia. A ceia é a salvação. A ceia é a marca da salvação. Ele está dizendo, quando ele parte o pão, ele fala, eu sou o pão. A ceia é a marca, é a materialização da salvação para nós. Ele fala, não, vocês não vão me ver mais. Eu não vou tomar mais desse vinho. Ou seja, ele está dizendo, agora, para materializar, vocês vão cear.
Se você falar não para a materialização, você está falando não para Cristo, para o próprio Jesus, o Mashiach, o Messias. Agora veja, quando você recebe isso, mesmo sendo indigno, como que você vive a sua vida? Em gratidão e se sacrificando para viver, como Paulo fala, eu me esbofeteio para viver aquilo que eu prego, se sacrificando para viver a palavra dele. Por quê, Sérgio? Porque a gente sabe que não é digno, mas estamos aqui, fomos escolhidos, recebemos o presente, então a gente vai viver com tudo que a gente puder para fazer a vontade dele. Você entendeu? Então a gente entende a graça, mas faz jus à graça, porque a graça virou uma desgraça. Por quê? Porque o povo fala, tá de graça, então tá bom, e vive de qualquer jeito. Ah, mas é graça. Não, cara. Aquele que é salvo de verdade vive uma vida diferente. Vive ou não vive? Aquele que é salvo de verdade transforma a vida. Aquele que é salvo de verdade, ele tem uma vida diferente. E aí, o que ele faz? Ele ceia, sabe por quê? Porque toda vez que ele chega para cear, ele sabe cear com alegria. Porque ele já sabe que ele não é digno, mas ele sabe que ele está vivendo uma vida que ele não é digno, mas com dignidade espiritual. Então ele ceia com alegria, faz festa na ceia. Ele não fica chorando Mel Gibson. Ele faz festa na ceia. Por quê? Porque ele sabe que ele não merece, mas que ele é escolhido. E aí ele faz festa, ele apresenta sacrifício de oferta, ele apresenta sacrifício de louvor, ele apresenta sacrifício de expressão de adoração, porque a adoração não é música, a música é só uma expressão. Você entende? Por quê? Porque ele está vivendo uma vida de sacrifícios. Por isso, o melhor culto é aquele que você não pode vir. Que tem 10 desculpas ou 10 problemas para você vir e você se mata para vir. Você teve um sacrifício. O melhor culto, a melhor adoração, a melhor oferta é qual? Aquela que você se mata para entregar e que dói, que custa. Aí você pode cantar música sem mentir, que nem os crentes. Não te darei algo que não me custe. A melhor adoração é quando você faz com tudo. Por exemplo, agora no Natal, eu fico indignado. Porque com tudo que está acontecendo no país, aliás, no mundo, meu amigo está postando lá na Flórida, agora, eu passei o último Natal na Flórida. Eu sei como que é lá, é um consumismo louco. Tudo que está acontecendo lá, eles estão na rua, não tem máscara, nada, eles estão tranquilos, estão gastando um monte. A gente não pode ir para lá, né? Tem uns trâmites aí para ir, tem que ir para o Paraguai e tal, mas a gente não pode ir, está tudo fechado, o brasileiro. Agora veja, todo mundo aqui no Brasil não está diferente, está gastando também. Escuta, cadê o Covid, cadê tudo? Está todo mundo gastando, irmão. Ninguém está preocupado mais? O que está acontecendo? Aí estão dando presente, estão gastando, o povo está bebendo. E agora no Natal o povo fala que é para Jesus o Natal, mas agora estão tirando Jesus. Então o povo está bebendo, o povo está gastando, o povo está fazendo de tudo, não está? Está ou não está? E está dando presente para quem não, para quem nem, lógico, a gente sabe que o Natal não é o aniversário de Jesus, vocês sabem disso. Mas a gente aproveita para evangelizar, sim ou não? Agora veja, eles estão gastando dinheiro com tudo. E aí o último agora, que deveria ser o primeiro, já que eles falam que é o tempo de Jesus, está sendo colocado por último de novo. Ou seja, aí recebe o 13º, gasta todo o 13º antecipado, não dizima, não oferta, fica mais mesquinho ainda, fica mais avarento ainda, é roubado. Termina o ano na maldição, aí já entra janeiro tudo arrebentado. Por quê? Porque terminou o ano, melhor ao fim do que? Mas finalizou deixando Jesus lá embaixo, lá no último, lá atrás. Não é triste? Mas é satânico. Por isso que eu fico indignado, porque eu vejo todo mundo fazendo sacrifício para fazer tudo, para dar presente para os outros, fazendo sacrifício para fazer. A mulherada, eu quero trocar o sofá. Aí vai lá, compra o sofá, porque os parentes vão vir, não pode ver o sofá velho. Aí gasta no sofá, reforma o sofá, o homem troca o carro, todo mundo faz sacrifício, entra em dívida, já entra tudo endividado. Mas para Deus, que Deus? Hã? Deus? Gente, seja cristão, de verdade. Coloque seu Deus em primeiro lugar, você vai ver o lugar que Ele vai te levar. Pense, toda vez que você for fazer um sacrifício, lembra? Você é o altar. Todo sacrifício que você fizer, se não for para Deus, vai ter que ir para alguém. É pecado fazer alguma coisa para você? Não.
Desde que o primeiro você faça para Deus. Hoje eu entendo tão forte isso, gente, porque eu fazia isso sem entender. Agora eu estou entendendo por quê, estou aprendendo a ensinar. Por quê? Porque, cara, isso mudou minha vida. A gente não tem coragem. Tudo que eu ensino para vocês, a minha esposa está ali captando, ó, e ela faz. Até brinquei com os meninos ontem, eu falei, cada palavra dessa, eu mesmo, se fosse pensar no natural, eu ia falar, eu me quebro, porque a minha esposa chega lá e arrebenta. Sabe por quê? E eu gosto. Sabe por quê? Porque eu vivo e eu, diante de Deus, eu estou puro. Agora, não adianta. Tem gente que fala, mas nunca vai provar. Nunca vai provar do que tem de Deus. Por quê? Porque toma a ceia, recebeu a salvação, recebeu tudo, mas é um ingrato. Por quê? Porque gratidão se mostra com atitude de adoração. E a adoração se mostra com sacrifício. Diga, gratidão se mostra com atitude de adoração. E a adoração é só para quem realmente sacrifica, irmão. Segunda de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, eu termino por aqui, para a gente cear. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Para quê, gente? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para quem Deus se mostra um Deus forte? Para quem tem um coração totalmente dele. Para quem tem um coração pela metade dele. Para quem tem o coração 80% dele. Para quem tem o coração 99,9%. Deus se mostra um Deus forte para quem tem o coração totalmente dele. Ele passa na terra por todo mundo procurando quem tem o coração totalmente dele. Está entendendo? É por isso que tem gente que entra num nível muito diferente. Olha, eu não sou a igreja todo esse tempo, mas eu frequento a igreja desde os 9 anos de idade. E desde quando eu nasci eu frequento a igreja, seja ela católica ou evangélica. Sempre ouvindo de Deus. Cresci na sacristia dos padres, sempre ouvindo de Deus. Minha mãe sempre foi temente a Deus, mesmo católica. Sempre, muitos católicos são tementes a Deus e muito tementes. Aliás, tem católicos que são mais tementes que evangélicos, tá? E não discute que você perde. Agora escuta. Eu só entendi, comecei a entender as coisas de Deus quando eu comecei a me sacrificar. Entenda uma coisa. Se Deus foi sacrifício por você, é recíproco, Ele espera reciprocidade. Por que Ele foi sacrifício? Para te salvar. Agora Ele quer que você seja sacrifício para agradecer. Não é para comprar, Ele já comprou porque você não poderia comprar. Eu não poderia comprar. É sacrifício para agradecer. Sabe quando você entende que você realmente é um cristão de verdade? Quando você coloca as primeiras, tudo que você tem, tudo que você é, primeiro, coloca na presença de Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa. Quem lembra aqui que na última reunião eu falei um pouco a respeito do que os filisteus fizeram para pagar, os bruxos mandaram os filisteus fazerem para pagar ao Deus de Israel, para que ele perdoasse e tirasse os ratos e os tumores. Eles fizeram um sacrifício em ouro por cada cidade, por cada rei, por cada governante. Que engraçado, né? Aí depois Davi vai lá e faz aquele sacrifício mais ou menos. Aí Deus cata ele. Ele observa a casa de Obed-edom. E ele fala: quando eu era moleque lá eu fazia mais, eu tenho que fazer mais. Agora eu estou rico, estou gostoso, estou poderoso e estou fazendo pouco. Aí ele entende. Aí ele faz um monte com dinheiro. Alguns estudiosos dizem 4 milhões e tudo mais de reais. Ele sacrifica um monte, mas quando ele chega na antiga Jerusalém, ele chega em Jerusalém, ele fala: não é só isso não. Eu tenho que tirar minha roupa, eu tenho que tirar as minhas vestes de rei. A mulher dele fica doidona, que vexame, descendo ao nível dos serviçais. Mas ele não está nem aí, ele está tirando tudo, lembrando do Davi, que se entregava 100%. Não tinha nada. Então eu me entregava 100%. Mas agora eu tenho tudo, estou entregando um pouco. Aí ele arranca tudo. Eu estava conversando com uma galera e durante muito tempo eu preguei, doutor, que ele arrancava a roupa e ficava peladão. Mas não fica...
estava conversando com a galera, tem muita coerência. Alguns dizem que ele não ficou peladão. Ele só arrancou as roupas da realeza. Ele estava com vestes sacerdotais. E a sua mulher ficou com raiva porque ele se igualou a todo o povo. Ou seja, porque o povo não tinha nada e estava adorando a Deus com tudo que eles tinham. Então ele se igualou a todo o povo que não tinha nada para dar tudo. E quando ele tira a coroa e tira as vestes de rei, ele fala: quem sou eu? Que rei sou eu diante desse rei? Eu quero dar tudo, eu quero entregar tudo. Davi entendeu. Ele orava: olha, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Ele já tinha entendido que para Deus não existe barganha. Ou ele é o primeiro e o melhor em sua vida, ou não tem negociação. Quer ter uma vida sobrenatural e eterna, tem que entregar e sacrificar tudo. E tem que materializar, porque o outro Deus é que toma conta, porque neste mundo quem manda, por enquanto, ainda é o outro Deus. Tem que materializar. Eu critiquei tanto, gente. Eu fui o que criticou. E mordi a língua, porque eu comecei a entender por quê. Eu comecei a ver como tem gente presa ao material. Por isso que quando materializa, sacrifica. Porque as pessoas são presas aonde? No material. Eu lembro quando um amigo meu me falava: eu faço seminário de dons do Espírito, é tranquilo, mas quando eu faço de finanças, os demônios atacam. E quando eu comecei a fazer seminários, como eu comecei a ensinar, é a mesma coisa. Eu faço seminário de dons do Espírito, é maravilhoso. Eu faço seminário de finanças, é um ataque só. Por quê? Porque é o outro Deus. É o único que concorre. Mas quando você materializa e entrega no altar e fala: Deus, eu não quero neste material, nesta oferenda, nesta oferta, eu estou te entregando a minha vida, o meu casamento destruído, Deus, eu estou te entregando a mentira, o adultério, a droga, o vício. Olha, eu estou materializando em tudo que eu tenho, que eu dou valor, eu estou materializando, entregando no teu altar, porque eu quero ser o teu altar verdadeiro e queimar para o Senhor. Eu quero queimar, torrar para o Senhor. Então Deus sente o cheiro, porque aquilo não valeu mais nada para você, então passou a valer para Deus. Porque enquanto valer para você, não vale nada para Deus. Enquanto tiver valor para você, a hora que você matar, aí vale para Deus. É por isso que o macumbeiro chega, faz a oferenda e chega no espírito e fala: escuta, agora você tem que fazer o que eu pedi. Até o diabo sabe disso, por isso que ele ensina a oferenda em todas as áreas. E o cristão que deveria saber, usa a graça para se esquivar dos seus deveres, que não são mais obrigações, porque não fomos obrigados, mas é um dever. E apesar de que a gente nunca vai poder pagar, nós devemos isso a Ele. Devemos viver para entregar. Quando nós ceamos, nós estamos sim recebendo a materialização do sangue do corpo de Cristo. Mas quando nós adoramos e sacrificamos, nós estamos entregando a materialização de que Ele é o primeiro para nós e nada pode estar na frente dele. Então, uma coisa se une à outra e nós não ficamos mais doentes.